Você já parou para pensar que um dos versículos mais conhecidos da Bíblia pode esconder um segredo de prosperidade que quase ninguém percebe? Pois é, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é apenas uma frase de conforto, é uma fórmula mental poderosa que Napoleon Hill, mestre do desenvolvimento pessoal, ajudou a revelar para o mundo. Imagine alinhar sua fé com uma mentalidade de sucesso tão forte que transforma desafios em oportunidades, escassez em abundância e medo em coragem para vencer. Mas atenção, não se trata de acreditar por acreditar, nem de esperar que as coisas simplesmente aconteçam. A fé que traz resultados é uma convicção profunda, uma força invisível que movimenta a mente e o espírito para que você possa prosperar com propósito. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como esse código invisível do Salmo 23 pode reprogramar sua mente, inspirar sua jornada e te guiar para uma vida onde você vence, de verdade, com Deus em primeiro lugar. Se você quer aprender a aplicar esses segredos na sua vida e não perder nenhum conteúdo que vai transformar sua mentalidade e sua fé, já aproveita para se inscrever no canal agora e ativar as notificações. Vamos juntos nessa caminhada de crescimento e prosperidade. E se o versículo "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará" escondesse um segredo mental de prosperidade? Muita gente repete essa frase sem sequer perceber o peso que ela carrega. Essa declaração não é só bonita, ela é uma chave. Quando o salmista escreveu isso, ele não estava apenas falando de Deus como um guia, ele estava ativando uma mentalidade de provisão, segurança e alinhamento com uma fonte ilimitada. Quem entende isso para de buscar com medo e começa a atrair com fé. Napoleon Hill falava muito sobre o poder da mente quando ela está conectada com uma ideia fixa e positiva. O que pouca gente percebe é que o Salmo 23 já ensinava isso muito antes dele. Nada me faltará é uma frase que ecoa a certeza de quem já visualizou a abundância antes mesmo de tocá-la. Isso não é teologia de bolso, é reprogramação mental enraizada em fé real, a mesma fé que move montanhas e desbloqueia portas invisíveis. Quando alguém diz com convicção "nada me faltará", está ativando um código espiritual e psicológico ao mesmo tempo. Não é sobre desejar, é sobre decidir. A Bíblia e a mente, quando trabalham juntas, formam uma força criadora. Esse versículo é como um gatilho mental que nos convida a acessar o invisível com a mente e trazer isso ao visível com a ação. Mas esse código só funciona se for lido com os olhos da convicção, não da dúvida. O salmista não disse "espero que nada falte". Ele afirmou. Existe uma diferença gritante entre esperar e crer. Esperar é passivo, muitas vezes ansioso, carregado de "e se não der certo?". Mas o salmista foi direto, "nada me faltará". Não há espaço para dúvida, para plano B, nem para uma fé tímida. Isso não é otimismo, é convicção baseada na natureza de quem guia e não nas circunstâncias. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Só que acreditar não é torcer, é saber. Quando alguém planta uma semente e rega todos os dias, ela não espera que cresça. Ela sabe que vai crescer porque confia na lei da natureza. A fé viva funciona assim. Ela age como se já fosse real, mesmo quando nada mudou ainda ao redor. E é aí que entra o papel da mente. Fé é visão interior. É quando você está quebrado financeiramente, mas já se comporta como alguém próspero. É quando a cura ainda não chegou, mas sua postura é de quem já está inteiro. Essa convicção cria uma frequência de atração que movimenta resultados. E quanto mais você se posiciona com essa firmeza, mais o mundo espiritual e material respondem. Mas tem um detalhe que trava muita gente nesse processo. Quantas vezes você declarou com a boca o que sua mente não acreditava? É fácil falar "vai dar certo", quando por dentro tudo grita que não vai. A maioria repete frases bonitas, versículos e até mantras de prosperidade como se fossem mágicas. Mas a mente, lá no fundo, ainda está presa no medo, na escassez, na dúvida. Isso não é fé, é teatro.
É como tentar empurrar um carro com um freio de mão puxado. A vida responde não ao que você diz, mas ao que você acredita de verdade. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão, o processo de convencer a mente através da repetição carregada de emoção. O problema é que muitos só repetem sem emoção, sem verdade, sem presença. É como um papagaio que repete, nada me voltará, enquanto vibra em desespero por dentro. O poder não está nas palavras ditas, mas na energia com que são ditas. Palavra vazia é como cheque sem fundo, não compra nada. Quer começar a mudar isso? Pare e observe o que você anda proclamando. E pergunte, eu realmente acredito nisso? Um exercício simples, mas profundo, é escrever suas afirmações e depois reler olhando nos seus próprios olhos no espelho. Consegue sustentar o olhar com firmeza? Se não, talvez esteja proclamando com os lábios aquilo que sua alma ainda não entendeu. Mas existe uma forma de corrigir essa dissonância entre boca e mente, e tudo começa por reprogramar o interior com um ingrediente poderoso. A fé é o antídoto contra o fracasso. Mente programada para fracassar nunca saberá sustentar prosperidade por mais que receba. Por isso, a fé não é só um sentimento bonito, é tecnologia espiritual. É uma força interna que recalibra seus pensamentos, muda sua vibração e reposiciona sua identidade. Gente de fé vibra diferente, fala diferente, caminha diferente. E essa vibração é o que começa a atrair situações alinhadas com uma nova realidade. Napoleon Hill dizia que o fracasso, muitas vezes, é apenas a falta de persistência aliada à ausência de fé. Reprogramar a mente é criar uma nova atmosfera dentro de si, onde o fracasso já não tem morada. E isso não se faz com um pensamento positivo raso, mas com fé prática. Por exemplo, quando tudo está dando errado, a mente antiga reclama, mas a fé treinada pergunta: o que posso aprender com isso? Essa simples troca mental é um ato de reprogramação. E se a fé é o antídoto, ela precisa ser consumida todos os dias. Como? Através da meditação nas promessas de Deus, da leitura bíblica com propósito, da oração com intenção clara. Uma mente reprogramada não é aquela que se ilude, mas a que insiste em acreditar até que o mundo ao redor se curve à nova realidade interna. Mas para isso acontecer de verdade, é preciso fazer algo que muita gente evita: replantar as crenças lá do início. A maioria quer colheita, mas se recusa a replantar as crenças. Muita gente quer ver resultados rápidos, mas esquece que a verdadeira transformação começa antes, na mente. Não adianta desejar prosperidade e sucesso se a raiz do pensamento continua presa no velho padrão de escassez. Reposicionar a mente é um processo de paciência, repetição e entrega. É como um jardineiro que precisa preparar a terra antes de plantar. Sem esse cuidado, a colheita não acontece, e nem deveria. Na Bíblia está claro: a fé vem pelo ouvir. Isso significa que você precisa se alimentar diariamente de palavras que fortalecem, que elevam. Repetir sozinho não basta, tem que sentir. Emoção, crença e absorção caminham juntos para formar uma nova identidade onde eu sou próspero deixa de ser frase e vira estilo de vida. Um bom exercício prático é criar um ritual diário, seja lendo um salmo, ouvindo uma palestra de Napoleon Hill ou escrevendo seus objetivos com emoção genuína. Transformação não é mágica, é hábito renovado. Pense nas grandes conquistas. Elas foram antecedidas por um reposicionamento mental consistente, um treino diário para eliminar as velhas crenças limitantes. Essa jornada exige coragem para olhar para dentro, para derrubar velhos muros. O que você tem plantado no seu coração e na sua mente? Está na hora de replantar e deixar crescer algo novo. E isso nos leva direto a um passo fundamental, a decisão de fé que muda tudo. O Senhor é o meu pastor é uma decisão, nada me faltará é outra. Tomar essa declaração como uma escolha de vida é o primeiro passo para alinhar sua mentalidade ao sucesso verdadeiro. Dizer, o Senhor é meu pastor,
não é só reconhecer uma força maior, é assumir que você se deixa guiar por ela, sem medo, sem resistência. E nada me faltará é a coragem de afirmar que, independente do caminho, a provisão virá. É uma dupla decisão que cria uma estrutura mental forte, uma base para prosperar com propósito. Napoleon Hill enfatizava a importância da decisão clara como motor do desenvolvimento pessoal. Sem decisão, a mente oscila, a fé vacila e o sucesso se distancia. É como estar no volante do carro, você precisa decidir a rota para chegar ao destino. Essa fé decisiva não ignora os riscos, mas escolhe a coragem em vez da dúvida, a confiança em vez do medo. É um posicionamento que transforma até os obstáculos em trampolins para o crescimento. A coragem de se posicionar guiado pela fé se mostra no dia a dia, em pequenas escolhas que moldam a trajetória. Escolher perdoar, escolher persistir, escolher agradecer, mesmo na dificuldade. Tudo isso é manifestação dessa fé que decide o caminho. É uma caminhada que desafia o velho modo sobrevivência da mente e abre espaço para uma mentalidade abundante e vencedora. Mas, para sustentar essa coragem, a alma precisa de um descanso que poucos valorizam. Antes da conquista, vem a tranquilidade. Parece até contraditório, mas antes de qualquer vitória significativa, a alma precisa encontrar descanso. Esse descanso não é preguiça, é um estado mental de paz profunda que permite clareza e foco. Os pastos verdes e águas tranquilas do Salmo são uma metáfora para esse domínio interior que prepara o terreno para prosperar com propósito. Sem esse equilíbrio, a mente fica dispersa e o sucesso fica distante. Napoleon Hill sempre ressaltava que a mente precisa de períodos de calmaria para processar e criar. Sem o descanso, ela se perde em ruídos, medos e distrações que desviam do caminho. Em termos práticos, isso pode ser a prática diária de silêncio, meditação ou oração focada. Momentos que renovam a conexão com Deus e com a própria essência. Isso cria um espaço fértil para que ideias e oportunidades surjam com mais naturalidade. Descansar a alma não é fugir dos desafios, é preparar-se para enfrentá-los com renovada força. É como carregar as baterias antes de uma longa jornada. Quem domina essa arte consegue navegar as turbulências da vida sem perder a rota, com a mente aberta para as soluções que o universo coloca no caminho. Mas para essa clareza acontecer, é preciso aprender a silenciar o barulho do mundo externo. O mundo grita, mas Deus guia mansamente. Vivemos num mundo onde tudo acontece rápido demais, barulho demais, informação demais. É como tentar ouvir uma conversa sussurrada no meio de um estádio lotado. Silenciar a mente e eliminar excessos vira um ato de coragem e de sabedoria. Quem aprende a cultivar esse silêncio interior encontra clareza para tomar decisões que alinham mente, fé e propósito. Práticas como a visualização focada, o jejum de distrações e a oração consciente ajudam a criar esse espaço interno. Por exemplo, reservar 10 minutos ao dia para desligar o celular e simplesmente respirar profundamente pode ser transformador. Essa calma é como um campo limpo, onde as ideias florescem e a intuição fala mais alto. Napoleon Hill defendia que uma mente clara e focada é o terreno fértil para as sementes do sucesso. Mais do que uma técnica, essa calma é um estado que se cultiva com disciplina e fé, reconhecendo que Deus guia com mansidão e não com ruídos estrondosos. Quando a mente se aquieta, a alma encontra direção e a prosperidade se manifesta, não só como dinheiro, mas como paz e crescimento. Porém, essa jornada de clareza exige algo ainda maior: coragem para atravessar os vales mais sombrios. Mesmo que eu ande pelo vale, é a declaração mais poderosa do Salmo. Encarar os momentos difíceis é inevitável para quem deseja crescer. Napoleon Hill ensinou que os 6 medos básicos, medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte, são barreiras que a mente cria para nos paralisar. Mas a fé ativa não foge do vale,
ela caminha por ele com coragem, reconhecendo que é nessa travessia que o verdadeiro crescimento acontece. A coragem de atravessar o vale não é ausência de medo, mas a decisão firme de seguir adiante apesar dele. Imagine um alpinista que sabe dos riscos, mas escolhe escalar porque a vista do topo vale a pena. Assim, a fé se torna um motor que mantém os passos firmes quando tudo dentro quer recuar. Essa jornada transforma a mentalidade, preparando o terreno para a verdadeira prosperidade, aquela que não depende de circunstâncias externas. É importante entender que o vale não é um sinal de fracasso, mas parte do processo. Cada desafio enfrentado com fé é uma lição gravada no coração que fortalece a alma e amplia a visão. Quando você reconhece isso, o medo perde força e a mentalidade de escassez dá lugar à mentalidade de abundância. E aí, o que parecia um fim, na verdade, é só o meio de uma história de vitória, e tem uma sombra que vamos explorar a seguir. A sombra só existe onde há luz. Muita gente vê o Vale da Sombra da Morte e sente um peso imenso, como se fosse um fim absoluto. Mas, na verdade, sombra é só um espaço entre a promessa e a realização. É como um intervalo entre o plantio da semente e o florescer da planta. É nesse meio que a fé é testada e fortalecida. Sem sombra, não há contraste. E sem contraste, não há crescimento real. Napoleon Hill mostrava que os desafios, as sombras, são oportunidades disfarçadas. Eles indicam que você está na direção certa, que a luz da conquista está próxima. Identificar as sombras na vida, seja medo, dúvida ou procrastinação, é o primeiro passo para enfrentá-las com fé. Isso transforma a jornada, fazendo com que cada obstáculo seja um degrau para o sucesso. A chave para atravessar essa sombra é manter o foco na luz prometida, mesmo quando tudo parece escuro. É como um navegante que usa as estrelas para seguir em frente, confiando que a noite vai passar. Essa visão muda tudo e mantém a mente alinhada com um propósito maior, abrindo caminho para decisões corajosas, que falaremos já já. E se sua prudência for medo disfarçado? É comum confundir cautela com medo, e isso pode travar a vida de qualquer pessoa. Napoleon Hill contava histórias incríveis de superação, como Edison, que falhou milhares de vezes, Ford, que enfrentou rejeição, e Disney, que foi demitido antes de criar seu império. Esses exemplos mostram que agir mesmo com medo é o que separa os vencedores dos que ficam paralisados pela dúvida. Agir com fé não é ignorar os riscos, mas não deixar que o medo decida seu destino. Quantas vezes uma decisão importante foi adiada porque o medo foi camuflado como prudência? Reconhecer isso é um passo crucial para reprogramar a mente e avançar. Experimente, por exemplo, listar os piores cenários e ver que, na maioria das vezes, eles não são tão catastróficos quanto parecem. A fé impulsiona a coragem para tomar decisões ousadas, mesmo quando o caminho não está claro. A mentalidade de prosperidade nasce de movimentos corajosos, mesmo diante da incerteza. Por isso, não espere se sentir seguro para agir, sinta o medo, mas decida ir em frente. E isso nos leva a um fruto precioso que vem após essa travessia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Depois de toda a luta, medo e coragem, vem a recompensa que poucos entendem de verdade, a fidelidade de Deus acompanhando cada passo. Essa bondade e misericórdia não são meros conceitos, mas presenças constantes que sustentam o caminho. Prosperar com propósito é isso, não apenas conquistar riquezas materiais, mas ser guiado por um amor que permanece mesmo nas tempestades. Napoleon Hill reforçava que a verdadeira prosperidade é para quem permanece firme, mesmo quando o caminho é difícil. Quem se apega à fé e não desiste, cria uma conexão sólida com a fonte da abundância. É um ciclo onde a mentalidade de sucesso se fortalece e gera frutos duradouros, muito além do dinheiro. Essa promessa é o convite para continuar mesmo quando tudo parece perdido. É importante lembrar que essa bondade não é garantia de uma vida sem problemas, mas de uma vida com propósito e proteção espiritual. Quem aceita essa realidade aprende a ver o sucesso como um legado vivo, algo que toca a alma e transforma gerações. Falando em legado, vamos entender agora o que é deixar uma riqueza que ultrapassa o tempo. Riqueza real é aquilo que você deixa, não o que você tem. Muitos confundem sucesso com acumular bens materiais,
Mas Napoleão Hill já mostrava que o verdadeiro sucesso está em viver com um propósito definido. O legado de quem prospera com Deus, em primeiro lugar, ultrapassa dinheiro. É a influência positiva, os valores, a transformação que deixa nas pessoas e nas gerações futuras. Essa é a riqueza que realmente importa. Construir esse legado exige disciplina para manter a fé viva, coragem para enfrentar os desafios e sabedoria para não se deixar levar pelo imediatismo. É o equilíbrio entre ganhar dinheiro e ganhar significado. Por exemplo, investir tempo na educação dos filhos, ajudar alguém com seus talentos ou criar projetos que elevem a comunidade são ações que criam um impacto duradouro. A mentalidade de legado muda a forma como se vê a vida e a riqueza. É o que faz alguém superar a velha versão de si mesmo e abraçar uma vida de prosperidade que vale para além do presente. Quando você entende isso, deixa de buscar só para si e começa a construir para o futuro. Isso nos leva a um fechamento poderoso que amarra tudo e inspira a viver abundância com eternidade. Meu legado será maior que minha ambição. Chegar a esse ponto é entender que a verdadeira riqueza vai além do dinheiro, do status ou da fama. É a união entre fé que declara, mente que confia, alma que atravessa e coração que permanece firme no propósito divino. Viver com abundância é reconhecer que cada conquista material deve estar alinhada com valores eternos, criando uma vida plena, significativa e com impacto duradouro. Napoleão Hill ensinava que a mentalidade vencedora não se limita a desejos momentâneos, mas mira no legado que se deixa para as próximas gerações. Isso envolve uma fé que não vacila, uma mentalidade que supera antigas versões limitantes e uma ação diária guiada por propósito e disciplina. É a combinação perfeita para prosperar com Deus em primeiro lugar. E nunca esquecer, você vai vencer, porque está alinhado com o plano maior. Por isso, escolher viver com fé e propósito é mais do que uma decisão momentânea. É um compromisso contínuo que transforma cada dia numa oportunidade de crescimento. Se você sente isso, se essa mensagem mexeu com o seu coração, comente aqui "Nada me faltará" e junte-se a quem decidiu viver essa vida de abundância real e eterna. Chegou a hora de fazer uma pergunta importante. Você está disposto ou disposta a deixar para trás sua velha versão e abraçar uma fé que realmente transforma? Será que não está na hora de parar de repetir palavras vazias e começar a viver uma mentalidade de prosperidade que nasce do coração e da convicção? O que você tem feito hoje para reprogramar sua mente e atrair a abundância que Deus já preparou para você? Lembre-se, prosperar com propósito é mais do que ganhar dinheiro, é crescer em fé, superar os medos que te travam e criar um legado que vai além do tempo. E você? Está pronto para dar esse passo decisivo? Quero te desafiar a colocar em prática tudo o que falamos aqui, a declarar com firmeza "Nada me faltará" e a viver com coragem essa nova realidade.